2 Pedro, capítulo 1, verso 10. Todos encontraram? Bem? A palavra do Senhor diz assim: portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isso, nunca jamais tropeçareis. Vamos repetir. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isso, nunca jamais tropeçareis. Oremos. Pai, obrigado pela leitura da sua palavra. Fale aos nossos corações sobre esse assunto, Pai, essa questão que vou estar trazendo nessa noite, que possa abençoar tanto os irmãos já que estão há mais tempo caminhando, Senhor, na vida cristã, há bastante tempo salvos em Cristo Jesus, quanto aqueles irmãos que estão começando a sua caminhada há pouco tempo. Que todos nós possamos regozijar no Senhor por essas bênçãos, ou pela bênção de sermos salvos em Cristo Jesus. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém e amém. Podem se assentar. O título da mensagem ou do estudo que nós vamos estar fazendo nesta noite é uma questão muito importante que todos nós precisamos nos fazer, e sempre que estamos evangelizando também é muito importante nós fazermos para as pessoas a quais nós estamos evangelizando. A pergunta é: você tem 100% de certeza que tem a vida eterna? Você tem 100% de certeza de que é salvo em Jesus Cristo? Aqui nesse texto que nós lemos, o apóstolo Pedro diz assim: procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação ou eleição. Em outras palavras, Pedro está dizendo: vocês devem cada dia mais procurar viver como salvos em Cristo Jesus, mostrando às pessoas que estão em sua volta que você foi salvo pela graça de Cristo, e assim confirmando que você verdadeiramente é um salvo, vivendo como salvo. É isso que Pedro está dizendo aqui. Irmãos, a certeza da salvação, ela é essencial em nossa vida cristã. É a base da nossa esperança, é a energia do nosso evangelismo e é a fonte do nosso amor para com Cristo Jesus. O problema é que muitos acham que ninguém pode ter certeza da sua salvação. Isso porque eles não entendem o plano de Deus para salvar a humanidade, para salvar o pecador. Irmãos, o crente, ele deve ter certeza da sua salvação. Amém ou não, irmãos? A falta da certeza da salvação, irmãos, ela vai trazer insegurança na vida do crente. Ela vai trazer angústia, ela vai trazer desânimo, ela vai prejudicar o processo natural de crescimento e amadurecimento espiritual. Tem muitos crentes que estão tentando viver a vida cristã na esperança de obter vida eterna depois. Mas nós vamos ver que a vida eterna não é algo que nós vamos alcançar lá quando morrermos. Não. Nós alcançamos a vida eterna quando nós recebemos Jesus como nosso único e suficiente Salvador. A Bíblia não somente recomenda, como também nos manda procurarmos fazer firmes a nossa vocação, vivermos como salvos e lavados pelo sangue de Cristo, dando um bom testemunho para as pessoas que verdadeiramente nós somos salvos em Cristo Jesus. Se alguém de fato quer seguir a Jesus, antes de qualquer coisa, ele precisa ter certeza da sua salvação. Ele precisa ter certeza de que é um salvo em Jesus Cristo. Nesta noite, nós veremos o que a Bíblia fala sobre a certeza da salvação. Em primeiro lugar, a Bíblia nos diz que Deus quer que você e eu saibamos que temos a vida eterna. A Bíblia é muito clara nisso. Deus quer
que você e eu saibamos que somos salvos ou não. Abra comigo a sua Bíblia, na primeira carta do apóstolo João, no capítulo 5. 1 de João, capítulo 5, nós vamos ler versículo 11, 12 e 13. 1 João, capítulo 5, versos 11 a 13, diz assim: E o testemunho é este, que Deus nos deu diz alguém? A vida eterna. E esta vida está em seu Filho. Quem que é o Filho? Jesus Cristo. Quem tem o Filho, tem Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Estas coisas vos escrevi, os que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna, para que creais no nome do Filho de Deus. Irmãos, no versículo 13 desse texto que nós acabamos de ler, o apóstolo João está dizendo que ele está escrevendo esta carta, ele está argumentando tudo que ele está escrevendo, ele está dizendo que tudo isso é para dizer que você que aceitou Jesus como seu Salvador, você que, arrependendo-se dos seus pecados, chegou até Jesus e orando, falou: Jesus, salva minha alma. Ele está dizendo: eu estou escrevendo essas coisas para que vocês, crentes, ou seja, os que creram em Jesus, saibam que tendes a vida eterna. Não é algo que você vai alcançar depois, não, é algo que você já alcançou. E nos versículos anteriores, em especial aqui no versículo 11 e 12, João vai dar o argumento para dizer: é por isso que você já tem a vida eterna, é por isso que você precisa saber que você tem a vida eterna. Primeiramente, vejamos no versículo 11 o que João diz. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna. A primeira coisa que eu quero que os irmãos observem é o tempo verbal que o verbo dar está conjugado aqui nesse texto. Não é dará a vida eterna, mas é no passado. Porque ele nos deu, está no passado. Nos deu a vida eterna. E ele vai explicar aqui para nós aonde nós encontramos a vida eterna. Não foi nas boas obras que nós praticamos. Não foi na obediência aos mandamentos da palavra de Deus. Não foi frequentando a igreja. Não foi sendo religioso ou qualquer outra coisa. Nós encontramos vida eterna, vejamos aqui no texto, esta vida está em seu Filho, está em Jesus Cristo. É em Jesus que nós encontramos vida eterna. Irmãos, se você entregou sua vida a Cristo, se verdadeiramente naquele dia que você teve um encontro pessoal com Cristo, eu não sei qual dia foi. O meu dia que eu encontrei, que eu tive um encontro com Cristo, eu tinha 9 anos de idade. A minha avó, Dona Senhorinha Dias da Cunha, que hoje já está na glória, me apresentou o plano redentor, e naquele dia, não me lembro que dia foi, se estava de dia, se estava de noite, não me lembro. Eu lembro que eu tinha por volta de 9 anos de idade. Naquele dia, eu entreguei a minha vida a Cristo. Eu recebi Jesus como meu único e suficiente Salvador. Eu, arrependido pelos meus pecados, eu decidi crer em Jesus. Eu depositei a minha fé na pessoa do Senhor Jesus Cristo. E de acordo com a Bíblia, naquele dia eu encontrei Jesus. Eu recebi Jesus. Recebendo ao mesmo tempo a vida eterna. Então eu não sei o dia que você recebeu a salvação. Eu não sei o dia que você teve um encontro com Cristo. Mas naquele dia você foi salvo. Naquele dia você recebeu vida eterna. E isso é motivo de regozijo nos nossos corações, amados irmãos. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que, como pecadores, nós estávamos condenados à perdição eterna. Nós estávamos condenados ao inferno, a uma vida de perdição pela eternidade. Mas um dia,
a misericórdia de Deus caiu sobre nossas vidas. E nós ouvimos o Evangelho. E naquele dia entregamos a nossa vida a Cristo. Amém? Esse é um dia de regozijo, irmãos. É um dia de alegria. Pois você é um salvo em Jesus Cristo. A vida eterna nós encontramos na pessoa de Jesus. Vejamos aqui no versículo 12 o que João diz. João diz o seguinte: quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho não tem a vida eterna. Irmão, se você tem Jesus, então você recebeu Jesus, você tem Jesus. E se você recebeu Jesus, você tem a vida eterna. Lá no Evangelho de João, capítulo 5, versículo 24, abra sua Bíblia comigo lá, mas não tire o dedo daí do texto de 1 João. Vamos lá, Evangelho de João, capítulo 5, versículo 24, é um texto bem conhecido por todos nós, mas é muito importante nós lermos esse texto. Diz assim, João 5, 24. Quem está dizendo essas palavras aqui é o próprio Senhor Jesus Cristo. Então preste bastante atenção. Na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem, olha, o tempo verbal da palavra ter, está no presente do indicativo, indicando um ato aqui, agora, no momento que você ouviu e creu, você recebe a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Eu quero destacar duas coisas importantes aqui. A primeira delas é com relação ao crer naquele que me enviou. Porque alguém pode chegar e dizer assim, mas pastor, o texto está falando, Jesus está falando, crer naquele que me enviou. Então não precisa crer em Cristo, basta crer no Pai e está tudo certo. Crer no Deus, Criador e tudo mais, que está tudo certo. Não é isso. Veja bem, nós precisamos entender para quem Jesus está falando isso. Independentemente se era discípulos ou não, Jesus está falando com os judeus. E o judeu, por si só, ele acreditava num Deus Criador, ele acreditava em Jeová, certo? Ele acreditava em Deus. Mas havia pessoas ali que acreditavam em Deus, no Pai, mas não acreditavam que Jesus era vindo do Pai, que Jesus ele foi enviado de Deus. Porque havia pessoas ali que Jesus estava falando que queria condená-lo, que queria matá-lo pelo que ele falava. Entende? Então, quando Jesus fala assim, ó, diz, e crer naquele que me enviou, ele está dizendo assim, ó, vocês precisam crer que eu sou enviado de Deus. Essas pessoas não acreditavam que Jesus era enviado de Deus, porque quando as pessoas viravam e falavam que Jesus era o Filho de Deus, ou quando Jesus se apresentava como Filho de Deus, dizer que era Filho de Deus era dizer que eu possuo a mesma essência de Deus. Em outras palavras, eu sou o próprio Deus. Por isso as pessoas queriam matar Jesus. Mas, irmãos, Jesus é Deus que se fez carne e que habitou entre nós. Ele é Deus que encarnou. Ele é Jeová, Ele é o Criador de todo o universo. Jesus é o Senhor. Quem estava diante deles ali era ninguém mais, ninguém menos do que o Criador, na pessoa do Filho Jesus. Quando Jesus foi concebido no ventre de Maria, o corpo físico de Cristo nasceu, foi criado ali. Mas Jesus, ele não foi criado ali. Jesus, ele é o Deus eterno, Criador de todas as coisas. Simplesmente no dia da concepção, ele passou a estar ali na Maria, naquela criança, para ser o nosso Senhor e Salvador. Então a primeira coisa é justamente isso, crer não é crer simplesmente em Deus, é crer em Jesus, amém? Os irmãos entenderam isso? Entenderam? É crer em Jesus aqui. O outro fato é de que quem ouve e crê em Jesus,
recebe a vida eterna, instantaneamente. Mas o que eu quero destacar aqui é o seguinte: e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Segura o dedo aí, vocês vão arrumar um jeito aí, não sei como que vocês vão fazer, coloca um papelzinho, uma canetinha, mas vamos lá para Romanos, segura aí, nós vamos voltar aí para João. Romanos, capítulo 8, verso 1. Romanos 8:1 diz o quê? Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Jesus Cristo. Meus amados irmãos, aqueles que estão em Cristo recebem a vida eterna. O que eu quero destacar aqui, se você recebeu a vida eterna, ninguém pode te tirar ela. Prova disso? Segura o dedo lá em João. Vamos lá. Romanos 8:38. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Se você recebeu a vida eterna, ninguém pode tirar ela. Muitas pessoas confundem, achando que a vida que nós recebemos em Cristo, quando você foi até Jesus Cristo e o recebeu, você recebeu a vida eterna. Muitas pessoas confundem essa vida eterna com a vida cotidiana que nós temos, a vida comum nossa aqui, essa vida terrena. Por causa do pecado, a vida terrena, irmãos, nós podemos perder ela a qualquer momento. Se você não está preparado para isso, você precisa se preparar, porque a qualquer momento você pode entrar num leito, no seu leito de morte, um carro desgovernado pode te pegar na rodovia, alguma coisa pode acontecer com você que você vai morrer, independentemente de que forma for, você tem certeza de que você vai morrer. Você precisa estar preparado para isso. E nós nos preparamos disso recebendo Jesus como nosso Salvador. Amém, irmãos? Irmãos, independente, todos nós precisamos estar preparados. Mas se você recebeu Jesus, você recebeu vida eterna. O que eu quero dizer com isso é o seguinte: muitas pessoas, olhando para a experiência das pessoas morrerem, acham que a vida eterna é igualzinho, que a qualquer momento a gente pode perder. Tem gente que acha que cometeu um pecado, perdeu a salvação. É como se o livro da vida fosse um mata-borrão. Escreve, apaga, esfrega, apaga, esfrega, apaga. Irmãos, não é assim. Não é assim. Se você recebeu a vida eterna, você não pode perder. Porque a característica da vida eterna, a qualidade da vida que você recebeu é eterno. Alguma coisa que é eterna pode acabar? O que é eterno acaba, irmãos? É para sempre. Para sempre. É um presente que Deus nos deu quando nós chegamos em Jesus Cristo. Nada nem ninguém pode tirar a vida eterna que você recebeu em Jesus Cristo. Logicamente, você não deve viver como um ímpio. Porque aí você vai mostrar que você não recebeu Jesus como seu Salvador. Porque aquele que é salvo, ele ama Jesus. E ele vai viver como um salvo, como o próprio Pedro está dizendo aqui para nós. Vivendo como um santo, como um salvo. Amém? Voltando lá para João, a promessa de Deus é: e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Se você recebeu Jesus, você já está com um passaporte comprado e garantido para entrar no céu. E esse passaporte é intransferível. Ele é seu. E nada nem ninguém pode te tirar ele. Já está garantido na pessoa de Jesus Cristo. Amém? Já está carimbado lá: Jesus te salvou. Você já tem a vida eterna. Voltando lá para 1 João,
capítulo 5, versículo 13, versículo 12, quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. E João afirma, estou escrevendo essas coisas para vocês que são salvos, que creram em Jesus, para que vocês saibam que têm a vida eterna. Então nós podemos ver aqui nesses textos que nós acabamos de ver, que Deus quer que nós saibamos que temos a vida eterna. Deus revelou as suas sagradas escrituras para dizer, quem tem o Filho tem a vida. Se você aceitou Jesus como seu Salvador, você é um salvo. E nós precisamos ter certeza disso. Nós precisamos ter convicção disso. Porque se nós não temos certeza, ou nós não entendemos o plano redentor direito, ou então você é perdido. Precisamos ter certeza da nossa salvação em Cristo Jesus. Em segundo lugar, a Bíblia diz que Deus promete salvar qualquer pessoa que aceita Jesus como seu salvador pessoal. Irmãos, qualquer pessoa. Não importa de qual lugar você seja. Pode ser chinês, americano, pode ser de Moçambique, pode ser venezuelano, haitiano, brasileiro, pode ser daqueles lugares lá onde tem perseguição, Coreia do Norte, não importa de onde seja, qualquer pessoa pode chegar até Cristo, recebendo Ele como seu único, suficiente Salvador. Não importa a cor de pele, não importa a classe social, não importa nem o que você fez no passado. Não importa se chegar com o coração arrependido diante de Cristo e recebê-lo como único e suficiente Salvador, a Bíblia diz que você é um salvo. Deus salva qualquer pessoa. Deus salva prostitutas. Deus salva caloteiros. Deus salva dono de bar, irmãos. Deus salva todos aqueles que vão até Ele. Ex-drogados. Deus salva drogado e depois liberta. Amém, irmãos? Deus salva. Atos capítulo 16, versículo 31 diz, crê no Senhor Jesus e serás salvo. Para quem que Paulo disse isso? Para o carcereiro. Que quando eles cantaram, as portas das prisões abriram, e o carcereiro desesperado, achando que todos tinham fugido, pegou, desembanhou sua espada e iria tirar sua vida, porque ele sabia que se caísse na mão do Estado, ele estava enrolado. Mas antes dele fazer qualquer coisa, Paulo falou, não faça isso, porque todos nós estamos aqui. O carcereiro virou, Senhor, o que eu faço para me salvar? Paulo não perdeu a oportunidade. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e toda a sua casa. Logicamente, irmãos, a salvação ela é individual. Você recebendo Jesus, o seu marido, sua esposa, os seus filhos não vão ser salvos automaticamente. Eles precisam tomar a decisão. Mas se você já foi salvo, a salvação já entrou dentro da sua casa, amém, irmãos? E Deus pode te usar para ganhar toda a sua casa para Ele. Mas aceitar a Jesus envolve duas coisas muito importantes, meus queridos. Primeiramente, envolve abandonar a sua vida passada. Tem crente que acha que aceitar Jesus pode continuar do mesmo jeito, pode continuar indo nas baladas, pode continuar crendo nos outros deuses e tudo mais. Não, irmãos, isso não é verdade. Aceitar Jesus envolve abandonar sua vida passada, seja pecado ou seja sua fé antiga. Tudo precisa ser abandonado. E a sua fé precisa ser depositada completamente, plenamente na pessoa do Senhor Jesus Cristo. A segunda coisa é justamente isso. Envolve depositar a nossa confiança completa na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Sabe por quê, irmãos? Porque nenhum outro nome pode salvar o pecador. Como eu disse anteriormente, o próprio Pai
não pode salvar o pecador se o pecador não se render a Cristo, não aceitar Jesus Cristo. Nem mesmo o Pai pode fazer. Porque a salvação está em Jesus Cristo, a vida eterna está nele. Buda não salva, Maomé não salva, desculpe, mas Maria não salva. Pedro não salva, tanto é que Pedro, quando foi para pegar para Cornélio, a família de Cornélio chegou, se prostrou diante de Pedro, Pedro falou, não, que eu sou homem, não faz isso não, a glória é somente a Deus. Paulo, quando chegou, se eu não me engano, em Icônio, ou Listra, se eu não me engano, chegaram para oferecer sacrifícios para ele, achando que eles eram deuses gregos. Ele falou, não faça isso não, porque a gente é homem pecador. Nós viemos aqui para pregar sobre Jesus, é Ele que tem que receber a honra e a glória. Homens não salvam, é somente Jesus Cristo. Abra comigo a sua Bíblia em Atos, capítulo 4. Atos, capítulo 4, versículo 12. Veja o que Pedro diz a respeito da salvação em Jesus Cristo. 4, verso 12. Em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. As pessoas precisam vir até Jesus e depositar plenamente a sua fé e a sua confiança na pessoa do Senhor Jesus Cristo. 1 João 5,12, nós já lemos, diz, quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Romanos capítulo 10, verso 9 e 10, fala que nós precisamos falar com Jesus. Abra sua Bíblia lá comigo. Romanos, livro de Romanos, carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 10, versículo 9, 10 e o versículo 13. Diz assim, a saber, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo, visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. É extremamente importante haver a confissão diante do Senhor. Eu quero destacar o versículo 13. Diz assim, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Irmãos, esse invocar aqui tem a ver com clamar, suplicar, orar, adorar, invocar mesmo. Só se invoca Deus. E aqui Paulo está dizendo, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aqui entra uma curiosidade. Os testemunhos de Jeová, eles sempre levantam uma questão. Qual é o nome de Deus? O verdadeiro nome de Deus. Aí eles, o verdadeiro nome de Deus, que Deus ele se revelou lá para Moisés, lá Deus se revelou como Jeová. Há várias formas de pronunciar o nome de Deus. Se é Jeová, Yahvé, Javé, não importa. Irmãos, nós como igreja do Senhor Jesus Cristo, nós adoramos Deus em qual nome? Qual é o nome de Deus para a igreja? Fala bem alto, irmão Maurício. Jesus Cristo, irmãos. O nome de Deus. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Quem é o nosso Senhor? Jesus Cristo. E quando nós invocamos o nome do Senhor para a salvação? Quando naquele dia você orou. Conversando com Ele, você falou, Senhor, eu reconheço que sou um pecador. Eu reconheço que eu preciso de um Salvador e que esse Salvador é o Senhor. Salva minha alma, perdoe os meus pecados, transforme a minha vida. Eu creio no Senhor como meu Salvador. Naquele dia, você invocou Jesus como seu Senhor e Salvador. Amém ou não, irmãos? Naquele dia você fez isso. Deus salva todos aqueles
que independentemente do lugar, independente da classe social, cor de pele, não importa. Deus, ele salva todos aqueles que aceitam Jesus como seu Salvador pessoal. E todos estes recebem o maior presente de todos, que é a vida eterna. Em terceiro e último lugar, a Bíblia nos diz que o crente que tem a certeza de sua salvação não se envergonha de viver para Cristo Jesus. Abra sua Bíblia em 2 Timóteo. Segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 1, verso 12. A Bíblia diz assim: por cuja causa padeço, também isto, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido, e estou certo que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Irmãos, nesse texto nós podemos ver a certeza de salvação de Paulo. Paulo tinha certeza da salvação. Paulo, ele foi um homem, irmãos, que verdadeiramente sofreu pela causa de Cristo Jesus. Literalmente, ele tinha em seu corpo as marcas de Cristo. Literalmente. O homem, olha, ele foi chicoteado, ele foi preso, foi espancado, foi apedrejado, sofreu naufrágio, tudo pela obra do Senhor. Foi picado por cobra, tantas outras coisas, pela causa do Senhor Jesus Cristo. Mas sabe por quê? Paulo, ele não tinha vergonha de viver para Jesus, ele preferia a humilhação do que a glória deste mundo. Sabe por quê? Porque Paulo tinha certeza da sua salvação. Nós podemos ver quando ele diz, porque eu sei em quem tenho crido, e estou certo que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Irmãos, Paulo, quando ele diz isso, ele já estava velho. A segunda carta de Paulo a Timóteo foi a sua última carta inspirada a ser escrita. Ele já estava idoso. Lá no capítulo 4, se eu não me engano, ele vai falar lá no versículo 7, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. Não somente a mim, mas também a todos que amarem a sua vinda. Paulo está demonstrando o que aqui? Certeza da sua salvação. Ele tinha certeza que ele iria encontrar Jesus. Que ao fechar os seus olhos aqui, ele estaria na presença do Senhor Jesus Cristo. Ele está demonstrando certeza, ele tinha consciência de quem era o Jesus a quem ele servia. E tinha convicção de que Jesus era poderoso para guardar o seu depósito, o seu tesouro até aquele dia. Paulo estava certo, irmãos, certo de que iria para o céu. E assim como Paulo, nós também precisamos ter certeza, precisamos ter convicção da nossa salvação. E não somente convicção, como viver nesta fé, viver nesta convicção de que verdadeiramente nós somos salvos em Cristo Jesus. Confiados não em nossa capacidade, confiados não nos nossos méritos, confiados não na religião que frequentamos ou na igreja que frequentamos, mas confiados no poder de Deus, confiados na obra realizada por Cristo Jesus na cruz do Calvário. A salvação, Deus ele só pode salvar o pecador porque Jesus Cristo pagou o preço na cruz, irmãos. A obra de Cristo na cruz é o alicerce da salvação. Por isso que nós somos salvos pela graça e continuamos salvos até o último dia pela graça também, porque não é por méritos. Nós confiamos no Senhor, não é em nós, é nele. Ele é poderoso para guardar o nosso tesouro até aquele dia. Não somos nós estamos confiados nele, no poder deles. Amém, não, irmãos? Infelizmente, nós ainda estamos na carne.
Essa carne é perversa, essa carne é má. Por isso que Paulo fala que nós precisamos mortificar essa carne todo dia. Por isso que Jesus fala que nós precisamos tomar a nossa cruz, ou seja, precisamos morrer para nós mesmos. Porque a carne, irmãos, ela desobedece a Deus, ela peca. Todo dia você peca, todo dia eu peco, todo dia precisamos chegar diante do Senhor pedindo perdão. Já pensou se pecava, perdia a salvação? Como que seria o livro da vida? Mas, irmãos, graças a Deus, uma vez salvo, salvo para sempre. Amém ou não, irmãos? Amém. Uma vez salvo, salvo para sempre. O crente, com certeza, da salvação, não se envergonha de viver para Jesus, porque ele sabe que em breve estará diante do seu Senhor, para prestar contas de tudo o que fizemos aqui. Por isso, a certeza da salvação é importante. Nós não servimos ao Senhor por medo. Nós não servimos ao Senhor por receio. Nós servimos ao Senhor por amor. Amém, irmãos? Servimos ao Senhor por amor porque Ele nos salvou. E é impossível agradar a Deus se não for um salvo em Cristo Jesus. E o Senhor Deus quer que nós tenhamos a certeza da salvação. Dúvidas. Quem traz dúvidas no nosso coração, irmãos, não é Deus. Dúvida, ela vem do diabo. Por isso que precisamos ter certeza. Porque dúvida não vem de Deus. O Senhor é um Deus de verdade. É um Deus de certezas, não de dúvidas. Foi o diabo que foi lá e colocou dúvida no coração de Eva para que ela duvidasse da autoridade da palavra de Deus e pecasse comendo o fruto proibido. Quem semeou dúvida foi o diabo, e quem semeia dúvida é o diabo. Mas Cristo Jesus, por meio da sua palavra, traz certeza, segurança para o crente em Cristo Jesus. Amém? Concluindo, você tem 100% de certeza que tem a vida eterna? Se você tem 100% de certeza, diga amém nessa noite. Amém. Amém. Louvado seja o Senhor. Se você não tem certeza da sua salvação, duas coisas podem ser. Ou você ainda tem dúvidas com relação ao plano redentor, porque você ainda não entendeu direito, você precisa entender melhor, mas você quer servir a Cristo, ou então você ainda não é um salvo em Cristo Jesus. Pecados também na vida do crente tira a nossa certeza, traz dúvidas. Mas quanto mais perto do Senhor nós estamos, mais Ele testifica ao nosso espírito, ao nosso homem interior, de que nós somos filhos de Deus. Amém? Que o Senhor nos ajude a fazer como Pedro nos desafia, no texto que nós lemos quando começamos a mensagem nesta noite. 2 de Pedro, capítulo 1, verso 10. Portanto, procurai, irmãos, fazer cada vez mais firme a nossa vocação e eleição, porque fazendo isso, nunca, jamais tropeçareis. Que Deus ajude-nos a crescer nessa convicção maravilhosa. E não somente crescer nessa convicção, mas viver como salvos em Cristo Jesus, dando um bom testemunho de que verdadeiramente você é um crente em Cristo Jesus. Que as pessoas, quando olharem para você, vão falar: olha, algo aconteceu. Aquela pessoa foi transformada. Aí, quando chegarem em você e te questionarem o que aconteceu na sua vida, sabe o que você vai falar? Jesus me salvou. Eu encontrei Jesus, eu encontrei vida eterna em Jesus Cristo. Olha que testemunho maravilhoso, irmãos. Olha que testemunho. Abra sua Bíblia lá em Gálatas. Nós estamos estudando Gálatas na Escola Bíblica Dominical. Veja o que as pessoas falaram de Paulo quando o encontraram. Gálatas capítulo 1, versículo 23. Mas somente tinha ouvido dizer: aquele que já antes perseguiu, anuncia agora a fé que antes destruíra.
que as pessoas possam olhar para nós e dizer, ali vai um verdadeiro salvo, porque ele vive como salvo. Amém, irmãos? Que possamos manter firmes esta certeza da salvação eterna em nossas vidas. Amém?